Oi, gente, graça e paz, Pastor Raimundo mais uma vez por aqui. A primeira vez que eu fiz um vídeo falando acerca do Espírito Santo, eu postei para os irmãos de Rio Verde, Goiás. E desta feita estou fazendo para que os irmãos não só de Rio Verde, mas também os de Cairu, Cruz das Almas, Catu, sejam todos abençoados através desta palavra. E o primeiro vídeo eu falei que o Espírito Santo era uma pessoa. E eu mostrei, biblicamente, as razões pelas quais nós temos motivo de sobra para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. E neste vídeo de hoje eu estarei falando sobre o que é que o Espírito Santo faz, qual é a obra do Espírito Santo aqui na terra junto à Igreja do Senhor. Então eu diria que, em primeiro lugar, visto que a lista das ações do Espírito Santo ela se torna muito grande, mas eu diria que uma das principais tarefas, missão, trabalho, obra do Espírito Santo aqui na terra é exatamente falar de Jesus. Pois é, o Espírito Santo ele glorifica Jesus e faz com que Jesus se torne conhecido nosso. Porque somente através do Espírito Santo, é que nós podemos conhecer a Jesus Cristo. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim sendo, nos arremete à necessidade do arrependimento, vindo a Cristo Jesus e receber o perdão para os nossos pecados. Então, a primeira obra do Espírito Santo, a obra grandiosíssima, é exatamente falar de Jesus. A segunda, que eu já também falei nesta primeira, é convencer o pecador, é convencer o homem das suas práticas que comprometem a sua relação com Deus. Então, quando alguém é convencido do seu pecado e também da justiça, através da obra do Espírito Santo, ele acaba também conhecendo a verdade, que esta ação só pode ser gerada mediante o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele fala de Jesus, depois convence o pecador do seu pecado, mas também ele transforma a vida de todos aqueles que se submetem à sua vontade através do seu conhecimento. Então, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que, por sua vez, atua na nossa vida exatamente para a salvação. E é exatamente por isso que o Espírito Santo é chamado Espírito de vida. Então, somente o Espírito Santo pode conceder essa vida a todos aqueles que se submetem à sua obra, à sua ação. Ok? A outra ação do Espírito Santo é a de guiar, a de conduzir, a de direcionar todos aqueles que verdadeiramente fazem a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina como viver como Deus quer. E é exatamente aí que ele exerce essa função de guiar. É ele que nos direciona, é ele que nos conduz, é ele que nos mostra a forma de como a gente deve viver segundo a vontade de Deus. E essa ação é produzida exatamente pelo fato dele morar dentro de nós e assim nos ajudando a encontrar o caminho que nós devemos seguir. Ok? Então o Espírito Santo também, ele nos capacita. É a outra ação do Espírito Santo, é a de capacitar os servos de Deus. E é exatamente através do Espírito Santo que nós podemos viver para vencer o pecado, ou seja, somente através dele nós podemos viver de forma digna e capaz de vencer o pecado. Então, sem o auxílio do Espírito Santo, não adianta que nós não temos capacidade suficiente para vencer o pecado e o mundo. E por fim, o Espírito Santo também, ele distribui os dons, que é também uma ferramenta poderosíssima para que possamos assim fazer a obra do Senhor. Então, os discípulos de Jesus, eles receberam os dons do Espírito Santo, que foram diversos, não é? Nós temos os dons do Espírito Santo, nós temos os dons de capacidades e também os dons de serviços. Então, às vezes, estamos acostumados a dar ênfase só aos dons espirituais, mas tem os dons de serviços e tem os dons de capacidades. Então, essa, entre outras, são a obra, a ação do Espírito Santo. Então, o que é que o Espírito Santo faz?
ele fala de Jesus, ele convence o pecador do pecado, ele transforma o crente, ele nos guia, ele nos capacita e distribui os dons para a edificação individualmente, a edificação da igreja. Tá bom? Se você gostou, diga amém e receba essa palavra da parte de Deus e receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Um abraço, Deus continue abençoando a todos vocês, do seu amigo de sempre, pastor Raimundo Oliveira, presidente do Ministério Tabernáculo da Paz. Um abraço para todos vocês.